Então abra comigo aí, Atos capítulo 26. É um prazer estar aqui com o pastor Rodrigo, meu amigo, com Marilene, pastor André, pastor Carlos, pastores da igreja, todos os pastores do distrito. Privilégio muito grande estar aqui para servir vocês. Atos capítulo 26, trago um abraço do distrito de Volta Redonda e Pinheiral. Somos uma igreja só, como bem disse o pastor Rodrigo. Atos 26, verso de número 27 e 28. Se você está comigo aí, dá um brado de amém bem forte. Amém. Diz assim: por isso pergunto, Rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. Essa declaração é de Paulo. Verso 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco, você me convence a me tornar um cristão. Agripa vai dizer: por muito pouco, Paulo, você não me convence, você não me persuade a me tornar um cristão. Só até aqui, palavra de Deus para nossa edificação. Podeis sentar glorificando o nome do Senhor Jesus. O título da mensagem é Quase um Cristão. Fala comigo. Quase um cristão. Quase um cristão. Eu quero dizer para você que essa mensagem, ela foi pregada por John Wesley em Oxford, em 1741, no dia 25 de julho. É claro que eu fiz adaptações, é claro que não está na íntegra, é claro que tem aqui um traço ou um contorno diferente, mas a essência da reflexão, ou a produção intelectual é de John Wesley. E quando eu me deparei com esse sermão intitulado Quase um Cristão, eu tremi, eu estremeci, e eu fui tomado por um grande temor. Eu me lembro que eu li esse sermão à noite, já quase bem perto da hora de dormir. Ana Paula já estava dormindo. E à medida que eu mergulhei no sermão e comecei a estudar o sermão, eu perdi o sono. Eu fui dormir lá pelas tantas da madrugada. E eu não li o sermão para pregar aqui, eu li o sermão para mim. No segundo dia, voltei a meditar, no terceiro também, quando o Senhor trouxe a confirmação de que deveria partilhá-lo aqui com vocês hoje. Atos capítulo 26, Paulo está diante do rei Agripa. Escute agora com atenção. Paulo estava preso. Paulo vai ser decapitado por Nero entre o ano 60 e 64 da era cristã. Paulo está preso e ele está aguardando ansiosamente a oportunidade de fazer a sua defesa. E no capítulo 26 lhe é dada a palavra, lhe é dada a oportunidade de falar. E quando ele começa a sua própria defesa, o verso 1 diz que quando ele foi autorizado a falar, ele começa dizendo o seguinte, ele diz: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha própria defesa. E ele vai na sua própria defesa fazer um discurso. E ele vai começar uma construção histórica lá na sua adolescência, na sua juventude. Ele vai falar das bases da sua fé farisaica, ele vai falar dos ensinamentos que recebeu. Ele vai falar de como ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele vai começar uma construção até o movimento de Jesus e de como ele, pós-ressurreição, recebeu autoridade e cartas para perseguir, prender e maltratar os cristãos.
E com uma riqueza de detalhes muito grande, ele vai fazer essa construção até o caminho de Damasco. E ele vai dizer ao rei Agripa: ó rei Agripa, no caminho de Damasco, enquanto eu ia cumprir ordens e prender os cristãos, um grande clarão me cercou. Do meio daquele clarão, uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por quê me persegues? Eu respondi àquela voz: quem és tu? E do clarão aquela voz ecoava e dizia: eu sou Jesus a quem tu persegues. Um adendo aqui: Saulo não perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos. Mas eu aprendo que quem persegue um cristão íntegro e autêntico acaba perseguindo o próprio Senhor Jesus. A gente tem que ter cuidado com essas coisas. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele vai descrever a sua experiência. Olha, eu fiquei sem enxergar, eu fui levantado, fui levado à casa de um homem à rua direita. Ele vai falar da sua fé, da sua experiência com Cristo diante daquele tribunal. Agripa está ouvindo. E Agripa, na verdade, tinha sido convidado para aquele julgamento a convite de Festo. Festo era o imperador romano. Agripa cuidava de algumas cidades na parte norte da Judéia. E Agripa tinha uma peculiaridade que o levou a ser convidado por Festo a participar do julgamento de Paulo. Agripa, ele era um conhecedor da tradição judaica. Agripa era um rei de grande influência sobre os assuntos judaicos. Agripa, ele tinha influência na supervisão do templo e na nomeação de sacerdotes. Então, no julgamento de Paulo, Festo, o imperador romano, chama Agripa para participar, dado o conhecimento que Agripa tinha nos assuntos religiosos da nação de Israel. Então Paulo vai trazer uma explicação bem minuciosa, bem objetiva de Jesus, da ressurreição, da morte, da vocação e de todas as profecias que em Cristo haviam se cumprido. E quando Paulo termina de falar, no verso 27, que é o que a gente leu, ele pergunta: Rei Agripa, você acredita nos profetas? E ele completa dizendo: eu sei que você acredita. E aí no 28 Agripa responde: ah, Paulo, por pouco, por muito pouco, você não me convence a me tornar um cristão. Festo, Agripa, Berenice, todos se levantam naquele julgamento e eles têm Paulo como inocente. E eles chegam a dizer: se Paulo não tivesse apelado para César, para um julgamento numa instância superior em Roma, nós poderíamos libertá-lo agora. Dito isso, em posse desse texto, ou debaixo da inspiração dele, John Wesley, em 25 de julho de 1741, pregou um sermão intitulado Quase um Cristão. E na visão de John Wesley, quem é essa pessoa considerada um quase cristão? Na visão wesleyana, quem é esse ou quem é essa que está perto, mas não está dentro? Que foi tocado, mas ainda não se transformou? Que conhece, mas não pratica? Está preparado? Então olha para alguém e fala assim: aperta o cinto. Fala assim: hoje você vai descobrir se você é um quase ou se você é de verdade. Porque ninguém é para sempre aquilo que não é de verdade, hein? Uma hora a máscara cai e a gente é revelado. Eu gosto de contar a história. Ana Paula é uma amante dos animais. E a gente tem 2 cachorrinhos lá em casa, né? A gente tem a Luli e o Dudu. Não é Lula não, é Luli. A Luli é uma maltês.
O Dudu é um shih tzu. É um shih tzu. Então eles adoram biscoito. Então quando a gente pega o biscoito na mão, eles ficam em duas patas. Eles se tornam bípedes por um período. E você vai andando com o biscoito, ele vai assim, ó. É assim ou não é? Mas ninguém é para sempre aquilo que não é de verdade. A gente dá o biscoito, ele volta em quatro patas de novo. É assim ou não é? Quem é o quase cristão? Em primeiro lugar, vem comigo aí agora, mídia. O quase cristão é aquele que conhece a verdade, mas não se entrega a ela. Brada bem forte comigo, diga assim comigo: conhece a verdade, mas não se entrega a ela. Conhecimento não é o mesmo que transformação. Agripa conhecia os profetas, e Paulo disse isso a respeito dele. Crê nos profetas? Eu bem sei que tu conheces os profetas, Agripa. Mas embora Agripa conhecesse as escrituras, embora Agripa conhecesse as tradições, ele não se deixou transformar. Existem pessoas que conhecem versículos de cor. O cor aí é coração. Existem pessoas que frequentam igrejas, concordam com mensagens, estão em células, servem em ministérios, sentem emoção espiritual, mas nunca entregaram realmente a vida a Cristo. E ser um admirador de Cristo é diferente de ser um discípulo de Cristo. Existe uma grande diferença. Obrigado, querido. Existe uma grande diferença. Ele ouviu claramente a exposição de Paulo a respeito do Evangelho. Agripa não estava ignorante, ele só era um indeciso. Ele só era um indeciso. E quantas pessoas não são capazes de citar textos? Quantas pessoas não são capazes de recontar histórias bíblicas? Quantas pessoas não são capazes de citar peculiaridades de personagens bíblicos? Quantas pessoas não são capazes de falar, escrever, declarar, postar, sem ter experimentado uma transformação verdadeira? Na visão de John Wesley, o quase cristão, ele se identifica por essa característica. Em segundo lugar, o quase cristão, ele é um convencido intelectualmente, mas ele é um não transformado no coração. O que é o convencido intelectualmente? Escute. O convencido intelectualmente é aquele que entra num culto como esse, sai daqui e fala assim: Deus estava naquele lugar. O convencido intelectualmente é aquele que diz: a Bíblia é a palavra de Deus. O convencido intelectualmente é aquele que diz: Jesus muda vidas. O convencido intelectualmente é aquele que diz: o Espírito Santo opera milagres. O convencido intelectualmente é aquele que diz: Deus é maravilhoso. Mas essas verdades todas ainda não governaram o coração dele ou dela. Ele está convencido na mente, mas o coração dele ainda não foi transformado. A mente concorda, mas a vida continua a mesma. E muitos passam uma vida inteira frequentando cultos, dizendo amém a mensagens, concordando, ceiando, dizimando, fazendo profissão de fé, sem terem vida transformada. Agripa conhece, mas não experimenta uma transformação, não experimenta a metanoia de Romanos 12. Em terceiro lugar, e são 5, já estou na metade, redobre a atenção. O quase cristão é aquele que tem medo do custo da sua o quê? O que Agripa era? Rei.
tomar uma decisão ali por Cristo, naquele tribunal, significaria colocar em risco uma série de coisas. E para ser específico, a posição de Agripa poderia colocar em xeque a sua reputação, seus relacionamentos, seus interesses políticos, seus interesses financeiros. E sabe por que muitas pessoas ficam no quase? Sabe por que tem muita gente que, embora tocada, embora convencida, não experimenta uma transformação verdadeira e fica no quase? Porque elas têm medo de perder coisas que elas consideram naquele momento que são muito valiosas. Mas não há nada mais valioso do que a presença de Jesus e a salvação que Ele traz. Paulo chega a dizer, e vou usar uma palavra chula, Paulo chega a dizer: eu considerei todas as coisas esterco por causa de Cristo. Eu perdi posição, perdi liberdade, perdi dinheiro, perdi amigos, perdi saúde. E ele está dizendo assim: tudo isso é, uma palavra mais bonita, né? Cocô. Para não falar o M grande. Isso tudo é esterco, fezes. Fezes é mais bonito, né? Isso tudo é fezes, perto ou comparado à salvação que eu recebi em Cristo Jesus. Mas Agripa está apegado. Agripa conhece. Agripa concorda intelectualmente. Mas Agripa tem medo do custo da decisão. Arrepender-se, mudar, renunciar, eleger para si novas prioridades, isso custa. E se alguém disse para você que seguir a Jesus não custa nada, mentiu para você. Porque ser discípulo de Jesus custa tudo. É renunciar às vontades, aos prazeres, aos gostos. Por isso que o Evangelho diz: se bater numa face você dá outra, se pedir a túnica você entrega a capa, se pedir para caminhar uma milha você caminha duas. É por isso que Paulo diz aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gente que se ofende demais, gente mimizenta, está viva demais, tem que morrer. Porque quem morre não sente dor. Ai, pastor, estão falando de mim. Se está doendo é porque você está vivo demais. Porque o dia que você for crucificado com Cristo, essas coisas não te afetam mais. Ah, não vou. Ah, não quero. Aqui eu posso falar, né, pastor? Eu não estou no meu distrito, não estou na minha cidade, posso falar, né? Até porque se você ficar chateado, o problema é seu. Eu vou embora daqui a pouco. Lá não, lá eu tenho que... né? Se ficar chateado, eu tenho que ficar convivendo. Né? Então aqui posso falar de coração aberto. Ah, não vou. Ah, não quero. Ah, não posso. Não gostei. Você está vivo demais. Porque quem já foi crucificado com Cristo não se dói por essas coisas. É por isso que o Salvador está aqui, agonizando 6 horas cravados numa cruz, dores lacinantes, cãibras, e Ele é capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que... Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia. E Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Se estamos crucificados com Ele, essas coisas menores não são capazes de nos afetar. O problema do quase cristão é que ele quer um Jesus sem cruz. E ele quer um evangelho sem renúncia. Essa conta não vai fechar, irmãos. Amém para isso? Então o dia que alguém te procurar e disser: estou triste, estou magoado,
fulano fez isso, fulano falou aquilo. Na hora o Espírito Santo vai te lembrar dessa mensagem. E vai vir assim na sua cabeça: ele está vivo demais. Ele tem que ser crucificado com Cristo. Porque a hora que for crucificado com Cristo, essas coisas não vão importar mais. Tem alguém recebendo aí? Dê um brado de amém bem forte. Em quarto e penúltimo lugar, o quase cristão é aquele que vive de emoção espiritual momentânea. Se segura agora. Quem conhece aquele cântico assim? Uma coisa estou sentindo aqui agora. Uma coisa. Vou deixar continuar. Deus está. O cântico começa dizendo: uma coisa estou. Mas e quando eu não sinto? Quando eu entro aqui na catedral, ou quando eu entro em uma das nossas igrejas e eu sinto a presença de Deus, eu digo que Ele está. Mas e quando eu não sinto? Cânticos como esse são muito gostosos, mas eles podem nos induzir ao erro. John Wesley ensinou a nós o valor da ortopraxia, o valor da experiência, o valor de você, ortopatia, o valor da experiência. Nós estamos aqui celebrando o Dia do Coração Aquecido, 24 de maio, a experiência de John Wesley. A ortopatia é a importância que as experiências têm dentro da nossa vida. Mas o movimento metodista não deixou somente para nós o legado da ortopatia, da experiência. Deixou para nós também o legado da ortodoxia. Mesmo que eu não sinta, é o pensar correto, estar na palavra. Então tem momentos que eu sinto, mas tem momentos que eu não. John Wesley, já despedindo-se dessa vida, cercado por pessoas ao redor da sua cama, John Wesley sem um teclado de fundo, John Wesley sem forte emoção, John Wesley enfrentando a morte, sem lágrimas nos olhos, sem arrepio, ele diz: o melhor de tudo é saber que Deus está conosco. Ele não diz eu sinto que Ele está aqui, ele diz eu sei. Eu vou dizer uma coisa para você, não se escandalize. Muitas vezes eu vou para a igreja, eu sou pastor em Belvedere há 14 anos. Tem dias que eu vou para Belvedere, não é pela transpiração, é pela obrigação. Não é todo dia que a gente está pela transpiração. Tem dia que a gente está pelo compromisso. Não viva só de transpiração. Até porque a gente está aqui celebrando a experiência do coração aquecido de um homem que no 24 de maio de 738, na Aldersgate 27, foi num culto sem vontade de? Sem vontade de? O dia que ele teve a maior experiência da vida dele, ele diz: eu fui no culto sem querer ir. E a gente fica se movendo na base do arrepio, a gente fica se movendo na base do coração. Cuidado com essas coisas. Tem muita gente dentro das nossas igrejas que estão simplesmente vivendo de emoção espiritual momentânea. Mas o chamado de Deus para nós é: o fogo arderá. Qual é a palavra? O fogo arderá continuamente no altar. Levíticos capítulo 6. Ontem nós falamos lá em Volta Redonda que acender o fogo é fácil, pastor Rodrigo. O difícil é manter o fogo aceso.
Para acender o fogo, basta estar do lado das pessoas certas no lugar certo. O difícil é manter esse fogo aceso. Mas a palavra de Deus para nós é que o fogo deve ser mantido o quê? Deus não simplesmente quer acender um fogo, Deus quer que o fogo permaneça aceso. E para que o fogo permaneça aceso, precisamos cuidar do altar. Ontem nós falamos lá no Coração Aquecido da diferença da vela e da lenha. A vela tem 2 propósitos: acender e apagar. Quem já cantou parabéns aí? Deixa eu ver. Mas o problema da vela não é o fogo. O fogo é fogo. O problema da vela é o pavio. O pavio não sustenta quando o vento sopra. Mas a lenha, quanto mais forte for o vento, já pegou aí, não? A lenha, quanto mais forte for o vento, mais intenso será o calor. Ah, pastor Rodrigo, eu desanimei, porque me sopraram, tentaram me apagar. Não coloque a culpa no vento. Talvez a culpa seja sua, que ao invés de ser lenha, se tornou vela. Talvez o problema não está no fogo, está no pavio. Amém para isso? Amém. Irmãos, eu sou sensitivo, eu gosto de entrar no culto, eu gosto de falar em línguas, eu gosto de me arrepiar, eu gosto dessas experiências. Mas eu preciso dizer a vocês com maturidade, que mesmo quando eu não sinto, eu sei que Ele está. E mesmo quando eu não transpiro, eu vou pela obrigação, eu vou pelo compromisso, eu vou pela responsabilidade, porque eu não me movo mais pelas minhas paixões. Já estou crucificado com Cristo. A vida que vivo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Eu preciso dizer a você que lá em Volta Redonda, as pessoas, elas vivem a cultura do sim. Conhece a cultura do sim? Não? Então deixa eu te explicar. Lá em Volta Redonda o povo vive a cultura do sim. Então é assim, o pastor, a pastora, o líder de célula, o coordenador de ministério faz uma chamada, faz um convite. Fulano, você pode ajudar nisso? Aí ele faz o quê? Sim. Tem gente que dá sim para tudo, mas não se compromete com nada. É a cultura do sim. Você pode, varão? Sim. Você pode, minha irmã? Sim. Sim, 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 mas não se compromete com nada. Varão do IES. As experiências são importantes, mas nós precisamos nos comprometer. O dia que eu não tiver vontade, eu venho ou não venho? O dia que você não tiver vontade, você fura a escala ou você vai? O dia que você não estiver sentindo, você abre a célula ou não abre? Dirige a célula ou não dirige? E vou te falar uma coisa. O dia que você não estiver sentindo e o dia que você não quiser, é o dia que Deus mais vai te usar. Porque não tem a ver com você, tem a ver com a graça de Deus. Tem a ver com a graça de Deus. Eu me lembro de um dia que eu estava indo para a igreja com a Ana Paula, e eu falei para ela assim, Marilene, eu falei, olha, se eu fosse um ser humano normal, porque para ser pastor não pode ser normal. Aí eu falei, olha, se eu fosse um ser humano normal, hoje eu ficaria no sofá, vendo Fantástico. Eu não iria para a igreja hoje, porque eu estou com dor de cabeça. Aí eu fui falando com ela, dirigindo e falando, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo outro. Ela ficou quieta. Eu tenho a referência de que
Aquela noite que eu não queria, foi uma das noites que Deus mais me usou. Porque não tem a ver com as minhas habilidades. Não tem a ver com o que eu posso entregar para Ele. Tem a ver com aquilo que Ele é capaz de fazer através da nossa vida. Amém para isso? Então, se você sair daqui hoje decidido a não se mover mais, simplesmente pelos momentos de emoção espiritual, mas se mover por aquilo que você crê e sabe da palavra, eu já me dou por satisfeito. A ortopatia é importante, é o valor da experiência. Mas a ortopraxia, que é o agir correto, e a ortodoxia, que é o pensar correto, tem lugar na vivência metodista. Em quinto e último lugar, para encerrar, o quase cristão é aquele que está perto do reino, mas ainda está onde? Então vamos bradar bem forte no 3, vamos repetir isso? No 1, no 2, no 3? Você pode estar perto da verdade, mas ainda não ter abraçado ela. Você pode falar da verdade todas as manhãs, como professor de uma escola dominical, sem ter abraçado a verdade ainda. Como líder de célula, você pode falar da verdade toda semana, mas ainda não tem encarnado essa verdade totalmente na sua vida. Agripa não era perseguidor da igreja. Agripa era um amigo das verdades do reino. Agripa conhecia as escrituras, conhecia a tradição, acreditava nos profetas. Agripa estava perto, porém perto não é o mesmo que dentro. E Deus está te chamando a estar dentro. O quase salvo ainda é um perdido. O quase salvo ainda não é salvo. O quase transformado ainda é um velho homem, uma velha mulher. E eu quero concluir a minha palavra pastoral hoje, dizendo a você que Deus não te chamou para ficar no quase. Dá um sorriso para essa pessoa aí e fala assim: olha, Deus não te chamou para o quase. Fala. Quem gosta de futebol, sabe aquela bola que bate na trave e você fala assim, quase. Aquilo altera o placar? Nossa, mas foi 3 bolas na trave. Muda o placar? O quase não tem poder de mudança. O quase é quase. Agripa diz: Paulo, você quase me tornou um cristão. Faltou pouco, faltou isso aqui para eu me converter. E eu quero dizer a você, muito carinhosamente, pastoralmente, decisões espirituais não podem ser adiadas. Você não pode adiar uma decisão espiritual. Se você está aqui nessa casa espiritual hoje, Deus está te chamando a um tempo de decisões, ou de posicionamento, amém para isso? Porque um quase discípulo é só um admirador do evangelho. Porque um quase absolvido ainda é um condenado. Porque um quase adulto, um quase maduro ainda é uma criança. Um quase salvo ainda está perdido. E um quase cristão ainda não é um cristão. Que Deus abençoe você abundantemente. Que Deus abençoe todas as igrejas do distrito de Resende. Que Deus abençoe cada pastor, cada pastora, cada líder de célula, cada coordenador de ministério. É uma noite de posicionamento. Deus quer que você se levante nessa geração. Tome a sua decisão. E a partir da sua decisão, Deus vai operar coisas extraordinárias. Não siga o exemplo de Agripa. Agripa preferiu continuar sendo rei, ao invés de se tornar um filho. Mas o maior título que podemos receber no reino é filhos de Deus. Que Deus te abençoe. Pastor Rodrigo, meu amigo, vem aqui na frente.
Aleluia, que palavra, né? Vamos colocar em pé. Nós vamos adorar o Senhor. Você pode glorificar o Senhor? Marcos 8:34 é a palavra que nós mais usamos aqui durante 3 meses, na série de pregações praticantes do caminho, que termina amanhã aqui na catedral, que é: Jesus, olhando a multidão, disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque temos tantos quase, porque nem todos estão negando a si mesmo. Você só se torna cristão quando você abre mão de quem você acha que deve ser e se torna quem Deus quer que você seja. Você só se torna cristão quando você é capaz de matar a sua vontade, morrer para a sua vontade. Tomar a cruz, literalmente, é morrer. Morrer para o pecado e nascer para Jesus. Essa palavra de John Wesley, ela aconteceu dentro do contexto de uma universidade, a Universidade Oxford, na Inglaterra. E ela ecoou no século XVIII para muitas pessoas e provocou raiva em muitas pessoas, provocou conversão em muitas pessoas, provocou decisões. Qual decisão você toma hoje? Enquanto nós louvamos, se você toma uma decisão espiritual, de se fortalecer em Cristo, de estar em Cristo, de se renovar em Cristo. Nossos intercessores já podem vir ficar aqui, nossos pastores, todos os pastores do distrito vão ajudar a ministrar agora, podem vir primeiro pastores e pastoras, fiquem aqui já perfilados. Se você quer receber uma ministração, uma unção, se você quer ser tocado pelo Espírito Santo, venha. Saia do quase. Saia do quase. Amém? Nós estaremos adorando o Senhor. E enquanto nós adoramos, nós estaremos ministrando. Eu e o pastor Douglas vamos descer também, vamos ministrar. Deus vai tocar pessoas aqui nessa noite. Deus vai ministrar corações. Aleluia. E eu creio que muitos vão sair do vale da indecisão e vão tomar decisões. Eu creio que muitas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo e estão arrependidas dos seus pecados. Se você é alguém que foi tocado pelo Espírito Santo e você está arrependido, venha para o altar e diga: eu estou arrependido, eu quero começar a viver uma nova história e uma nova vida. Eu quero sair do quase. Eu quero viver algo novo, uma nova história. Aleluia, vamos adorar o Senhor.